Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Eu prometo que a palavra vai ser bem rápida, porque é algo muito pontual. Eu queria falar, quem tem menos aqui de 40 anos de idade? Um monte de meninos. Eu não posso falar isso. Quem tem menos de 50, eu não posso levantar a mão. Aí o pessoal que tem menos de 50, hein? Queridos, essa mensagem é para todos nós, amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Amém? Somente o verso 1 e 2 no 34, depois a gente vai dar um salto, voltar um pouco para 2 Reis 22, amém? 2 Crônicas 34, verso 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Gostaria que você desse um salto, voltando na sua Bíblia, 2 Reis 23, verso 25. 2 Reis 23, verso 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Amém, queridos? A história do rei Josias é muito conhecida, já falei muitas vezes sobre o rei Josias. Para quem não lembra, rei Josias foi aquele menino que foi profetizado 336 anos antes, quando o homem de Deus, no capítulo 13 de 1 Reis, ele foi até Samaria, e lá Jeroboão estava sacrificando a deuses estranhos, e aquele homem de Deus aponta para o altar e diz: altar, um dia os ossos desses falsos profetas serão queimados. Deus vai levantar que será como Davi, da linhagem de Davi, e ele restaurará a adoração ao Senhor. Interessante que isso foi 336 anos antes de Josias nascer. E lembra que eu falei daquela mensagem sobre a resposta profética? Quem lembra dessa mensagem? Josias foi a resposta profética para um tempo. E eu queria contar para você um pouco sobre a vida de Josias. Tanto em 2 Reis, capítulo 22, como em 2 Crônicas 34, você vai falar sobre Josias. Mas quem foi Josias? Josias foi um menino que nasceu um pouco mais de 400 anos depois de Davi, né? Josias, ele nasceu no reino que já foi dividido. Josias era um menino que ele era filho de um homem chamado Amon e neto de um homem chamado Manassés. Quem era Manassés? Manassés foi nada mais, nada menos do que o pior rei que Judá já viu, o pior rei que Jerusalém já teve. Era reino já do sul, Judá. Manassés, ele queimava os seus filhos em rituais satânicos. Manassés tinha ídolos, ele colocava ídolos em todo lugar. A Bíblia diz que ele queimava os seus filhos a Moloque, e era uma prática para ele que dava prazer para ele. Manassés era um cara que, segundo a história, foi ele que matou o profeta Isaías, cerrado ao meio. Os historiadores apontam para isso, que ele cerrou Isaías ao meio. Manassés era um homem que no seu reinado, a Bíblia diz que os muros, as ruas de Jerusalém eram manchadas de sangue até os muros. Nunca se viu tanto sangue de profeta, de homens e mulheres de Deus, que ele matou. Ele perseguia o povo de Deus. Esse era Manassés. Manassés vai preso, é levado, e na sua prisão ele se converte e volta. Mas Manassés tem um filho, e seu filho é chamado Amon. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, só reinou 2 anos em Judá. E Amon foi um rei terrível. Amon foi um rei terrível. Amon foi tão ruim, queridos. Eu estava lendo um pouco sobre Amon. Amon, apesar de ser rei, ele tinha uma gangue. Ele perseguia, ele fazia coisas piores. A palavra de Deus diz que ele aumentou a sua culpa. Ele não quis se arrepender a Deus, que a sua culpa foi aumentada. Esse era o pai do menino Josias. E é interessante, eu gostaria que você abrisse aí 2 Reis 21, do 20 a 21.
2 Reis 21, para você entender um pouco da biografia de Amon, é bem pequena, é um homem tão insignificante, tão cruel, que a Bíblia dedicou apenas alguns versículos para ele, não se deteve na vida dele. A Bíblia diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés o seu pai. Andou em todo o caminho que andara o seu pai, serviu aos ídolos que ele servia e os adorou. Mas qual eram os ídolos que Manassés adorava? Manassés, lembra que ele adorava todo tipo de ídolo. Era culto de prostituição, né? Era o culto a Baal Peor, era culto a Moloque, era culto a Dagon, era todo tipo de ritual, era todo tipo de coisa satânica. Ele fazia esse tipo de ritual, e a Bíblia diz que ele andou em todos os caminhos do seu pai Manassés. Este foi Amon. Amon, ele fazia tudo, ele matava os seus próprios filhos. Ele dedicava os seus filhos a Moloque, mas um dos seus filhos sobreviveu, e esse menino era Josias. Amon era tão terrível, que os próprios servos não suportaram a maldade de Amon, e eles conspiraram e mataram Amon. Mas um dos filhos de Amon sobrou, o menino Josias. E aquele menino recebeu esse tipo de influência, esse tipo de criação. Ele teve um avô terrível, ele teve um pai pior ainda, e o seu avô, o seu pai, ele seguiu os caminhos do seu avô, porque é natural. É natural você fazer coisas semelhantes ao que os seus pais fazem. É natural você seguir um legado familiar. E era um ambiente que Josias nasceu. Quando Josias nasceu, querido, nem culto a Deus não existia. As pessoas não adoravam mais a Deus. Uns poucos que sobravam viviam em guetos, viviam escondidos por medo. Porque assim como Manassés matava aquelas pessoas que se dedicavam ao Senhor, os profetas do Senhor, Amon fazia pior. A Bíblia diz que Amon andou em todos os caminhos do seu pai Manassés. Então tudo que Manassés fazia, Amon fazia ainda mais, ainda pior. E esse foi o ambiente que aquele menino nasceu. E aquele menino viveu até 8 anos de idade, quando seu pai foi assassinado. E ele foi tirado, e por questão de hereditariedade, ele herdou o trono, com 8 anos de idade. Talvez todos que olhassem para ele, apontassem e diziam: olha, vai ser pior do que o pai, vai ser pior do que o avô, pastor Ney. Ele não teve nem criação, o menino ficou órfão. Olha, isso aí não vai dar para nada não. Isso aí, o que é que vai dar a ele? Isso aí não vai servir. Quais as chances? Quais as chances disso dar certo? Mas aquele menino começa a reinar. E a Bíblia fala uma coisa interessantíssima, que aquele menino, aos 8 anos, 2 Crônicas 34, ele começou a reinar em Jerusalém. Mas olha o que acontece: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas que tipo de pai? Se Davi viveu quase 500 anos antes dele, 400 anos antes dele. É como se a gente tivesse pegado referências de alguém que estava aqui no século 17, 16, quando o Brasil foi descoberto, e no século 16 surgiu alguém. Eu digo: não, eu quero ser igual aquele cara. E esse foi o menino. Talvez ele olhasse para os lados e olhasse e disse: poxa, eu nasci, eu não tive a escolha de nascer na família. Ele não teve a escolha, ele não escolheu as suas referências, quer dizer, ele não escolheu o início dele, ele não escolheu o ambiente que ele nasceu. Como Deus, interessante, né, que a gente vê, assim como Josias foi profetizado, João também foi profetizado 400 anos antes.
Só que, olha que interessante, a Bíblia diz que Deus prepara um casal chamado Zacarias e Isabel, que era temente ao Senhor, e João nasce naquele ambiente favorável, e a Bíblia diz que Zacarias e Isabel criam um menino naquele ambiente favorável, e aquele menino tem a oportunidade de conhecer a Deus, porque a Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram homens fiéis a Deus. Como Deus profetiza alguém e joga uma pessoa num ambiente tão desfavorável? Como Deus faz isso? Quais as referências que ele teria? A Bíblia diz que João Batista foi criado nos desertos, e aquele menino foi criado num ambiente de prostituição, de assassinatos, de conspirações. Aquele menino foi criado num ambiente de idolatria pesada, satanismo profundo. Aquele menino viu seus irmãos sendo queimados em rituais satânicos. Quais as chances desse menino dar certo? Ele não escolhe a sua família, ele simplesmente nasceu nesse ambiente. Mas por que Josias era um menino diferente? Eu estou falando, queridos, eu não estou falando de alguém maduro, pastor Ney. Eu estou falando de um menino. O menino. A Bíblia diz que ele, quando era pequeno, ele busca em sua árvore genealógica, talvez naquela, insatisfação de dizer, não é possível que a minha vida será igual a dos meus pais, dos meus avós. Eu não quero isso para a minha vida. Deve ter alguém que sirva de referência para mim. E ele busca em sua árvore genealógica, irmãos, veja bem, ele não procura na Bíblia, não havia profeta, não teve um tutor que o guiasse nisso, apenas brotou em seu coração algo que ele queria ser diferente, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual ao meu avô, eu não quero viver essas mesmas maldições. Isso é tremendo, irmãos, que a Bíblia deixa implícito, que ele busca as referências na sua árvore genealógica. E ele encontra Davi, e ele quer ser igual a Davi. E olha que tremendo, que a Bíblia diz, eu queria que você abrisse, por favor, em 2 Reis. 2 Reis 22, verso 1. Verso 1, a mesma introdução, 8 anos de idade, quando começou a reinar, e era o nome da sua mãe, Judida, filha de Adaías, e de Boscate, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se apartou nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia diz que ele procurou referência e andou em todo o caminho de seu pai, Davi. E é tão tremendo, queridos, que a Bíblia diz que ele busca o Deus de Davi. Eu queria que você voltasse para 2 Crônicas 34, ele andou em todos os seus caminhos, e olha só, verso 3 de Crônicas 34, só para que você entenda isso, Crônicas 34, olha só parte A. No 8º ano do seu reinado, ele tinha quantos anos? No 8º ano ele passou a ter quanto? 16 anos. Veja só, ele começou a buscar as referências e começou a andar. Quando ele tinha 16 anos, quem tem 16 anos aqui? Levanta a mão, quem tem 16 anos? Não tem ninguém com 16 anos não? A gente precisa ter alguém com 16 anos, irmão. Quem? Cadê um de 16 anos? As meninas ali. 16 anos, a gente está naquela crise, não sabe se é jovem ou se é adolescente ainda é adolescente, né? Com 16 anos de idade, o 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus, veja só, de quem era o Deus? Ele andou no caminho de Davi, e nas suas pesquisas, no seu estudo sobre quem era Davi, de querer ter aquele referencial, porque, queridos, olha só, interessante, ele não escolheu o ambiente de nascer, mas ele escolheu
as referências que ele queria seguir. Ele escolheu os modelos que ele queria seguir. E ele escolheu Davi. E no seu estudo, ele viu Davi tinha uma relação com Deus. E ele disse: não, eu quero ter essa mesma relação. Eu não quero só ser igual um rei igual a ele. Eu não quero só ter o meu reinado, sabe? Eu não quero ter só a minha política igual a de Davi, mas eu quero ser igual a Davi. Davi tinha um Deus que ele se relacionava, e eu quero buscar esse Deus. E ele começou a buscar o Deus de... Irmãos, está na Bíblia. Ele começou a buscar o Deus de... Ele não conhecia quem era aquele Deus. Com 16 anos ele começa a buscar o Deus de Davi. 2 Crônicas 34, verso 3. E ele começa a entender que esse Deus, ele não se alinha com a idolatria. E ele começa a dizer: não, eu quero somente esse Deus. Então todas as coisas que podem de alguma forma me afastar desse Deus, eu vou destruir. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele começa a destruir todos os ídolos. Queridos, ele não só baniu o culto, ele destruiu os ídolos. Muitos reis serviam a Deus, mas a Bíblia diz: mas não de todo o coração, porque não destruía os ídolos. Mas ele destruiu os ídolos. E sabe o que é que ele fazia, queridos? Como rei, ele não mandava, ele ia e destruía. Se você lê a história, ele ia e destruía. Isso não serve para mim, pá. Isso não serve para mim, pá. Ele disse: não serve, quebrava e destruía e destruía. E ele começou a ter uma experiência profunda com Deus, quando ele se afastava dos ídolos que afastavam ele de Deus. Todas as vezes que ele se afastava, ele eliminava os ídolos, ele se aproximava de Deus, ele se aproximava de Deus. Ele estava buscando o Deus de quem? Veja só, ele buscava o Deus de quem? Ele disse: eu quero esse Deus de Davi, não sei quem é, mas eu quero encontrá-lo. Queridos, a Bíblia fala uma coisa tremenda. Pastor Ney, a Bíblia diz uma coisa, Jeremias: buscar-me-eis quando me buscares de todo o coração. Sabe qual é o nosso problema? Eu falo sempre aqui quando eu tenho oportunidade. Sabe por que a gente não busca Deus de todo o coração, irmãos? Sabe por que nós aqui, os jovens, nós não buscamos a Deus de todo o coração? Porque se a gente buscar de todo o coração, o que é que acontece? A gente encontra. Agora o problema é: ninguém se encontra com Deus e permanece vivo. Deus mata a pessoa. Todas as pessoas que se encontram com Deus têm que morrer. Por isso que quem encontra com Deus nunca é mais a mesma pessoa, porque morre. Lembra de Jacó, no Val de Jaboque? A Bíblia diz que ele passa as caravanas e ele permanece em agonia orando a Deus. Ele conhecia a Deus. Deus já tinha aparecido em sonhos, mas ele nunca tinha tido um contato, um relacionamento íntimo. E todas as vezes, se você olhar da história de Jacó, todas as vezes que Deus falou com Jacó, a iniciativa foi de Deus. Mas no Val de Jaboque a iniciativa foi de Jacó. Ele ora e diz, busca e diz: Deus, eu quero, Deus me ajuda, eu quero te encontrar. E até que ele encontra. E aí vocês conhecem a luta. Jacó era jurado de morte, irmãos, pelo seu irmão Esaú. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jacó luta com Deus no Val de Jaboque. Quem é que passa o Jordão? Não é mais Jacó. Quem passa o Jordão? Um homem chamado Israel. Jacó morreu no Jaboque. Jacó morreu no dia que ele encontrou com Deus. Por isso aqui é verdade, irmãos. Esaú não podia matá-lo, porque Jacó já estava morto. O homem que ele buscava matar já não existia mais. Entrou um homem diferente na frente dele, e quando ele encontra aquele homem, ele só chora e abraça. Você está entendendo a gravidade da coisa? Jovem, não tenha medo. Josias, ele buscou a Deus, e ele afastou tudo que podia afastá-lo de Deus. A Bíblia vai dizendo, vai descrevendo, olha, no verso 3, só para que você entenda, de 2 Crônicas 34, diz
No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Verso 4, olha só que loucura. Na presença dele, derrubaram os altares dos Balaíns. Ele estava lá quando foi derrubado, ele estava lá, disse: não, eu quero ver destruindo, eu quero ver saindo tudo isso. Ele despedaçou, quem despedaçou? Ele os despedaçou os altares do incenso, que estava acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó, e aspergiu sobre as sepulturas que eles tinham sacrificado. Ele quebrou tudo. Ele disse: eu não quero isso, eu vou destruir tudo, eu vou me afastar de tudo isso. Ele fez, ele quebrou. Sabe o que é tremendo, irmãos? Que acontece um fato, ele só apenas busca e diz que eu quero ser, e ele começa a buscar. Verso 5, olha só que tremendo. Os ossos do sacerdote queimou sobre os altares, purificou a Judá e a Jerusalém. Ele fez isso. Verso 6, olha o que ele faz. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naphtali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Verso 7, tendo derrubado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, e reduzidas a pó, e tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou a Jerusalém. Ele propôs e disse: eu vou fazer algo, eu vou ter que eliminar tudo que me afasta desse Deus, eu vou extirpar tudo que me afasta desse Deus. Eu quero o Deus de Davi, eu sonho com o Deus de Davi. E entre Deus de Davi e outras coisas, alguma coisa tem que sair. Deus não coexiste com coisas, irmãos. Deus, ele não quer parte de você. Você está entendendo? Quando perguntaram a Jesus, fizeram uma pergunta a Jesus: como é que se deve amar a Deus? Ele disse: com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Ele não diz: olha, com a maior parte do teu coração. Não, olha, cara, separa uma fatia para Deus. Sabe, o problema da geração de hoje é achar que Jesus é a cereja do bolo, irmãos. Tem o bolo, não, mas você é tão perfeito, só falta Jesus. Não falta Jesus não, irmão. Se você é perfeito, não precisa de Jesus não. Sabe por quê? Porque sem Jesus você não é absolutamente nada. Jesus não é um penduricalho que a gente leva, não é a lâmpada de Aladim, que quando a gente está em apuros, a gente dá uma esfregadinha, ele sai, você faz 3 pedidos, agora volta para a sua lâmpada. Não é sobre isso, queridos. É sobre toda a força, todo o coração, toda a alma. Deus, ele não quer partes. Se não for inteiro, não serve, irmãos. O problema é esse. E eu vou dizer uma coisa que é muito grave. Tem um texto na Bíblia que diz que nós temos que ser ou quente ou frio logo. Porque o morno, ele vai fazer o quê? Pronto, o morno ele... Pronto, você vomita alguma coisa que não está dentro de você? Você está entendendo a gravidade da coisa? Ah, mas aquele que Deus... Não pode ser vomitado alguma coisa que não está dentro de você. Alguma coisa que estava em Deus, e Deus, ó. Você está entendendo? Morno. Estava aqui na igreja, cantou as canções, deu ofertas, fez até alguns evangelismos, fez tantas coisas, participou de tantas coisas. Se não houver um relacionamento profundo, irmãos, sabe como é, abre um parênteses, sabe como é que Deus chama a idolatria? Idolatria é chamada na Bíblia de prostituição contra Deus. Prostituição contra Deus, é como se nós somos casados com o Senhor. Isaías diz que o Senhor dos Exércitos é o nosso esposo, é o nosso marido, e todas as vezes que a gente busca outras coisas, que não é a Deus, nós estamos idolatrando, e isso é prostituição contra Deus, isso é adultério contra Deus, isso é relacionamento, intimidade com outras coisas, que não é a Deus. Irmãos, isso é gravíssimo. Mas você pode estar dizendo: mas eu não tenho imagens de escultura, eu não tenho um altar. Queridos, quantos altares a gente constrói na nossa casa? Quantos altares? Quantas coisas a gente deixa de fazer para Deus porque a gente tem altares? Nós idolatramos família, filhos, marido, nós idolatramos emprego, nós idolatramos tudo.
nós idolatramos o Instagram, a internet, nós idolatramos os influencers, as pessoas que ditam regras, como se vestir, como falar, como andar. Nós idolatramos político. É idolatria, é prostituição contra Deus. Não é todo o coração, não é toda a alma, não é toda a força para Deus. Sabe a diferença daquele jovem de 16 anos? É que ele tomou atitude, ele disse: não serve para mim e eu vou destruí-lo. Ele não mandou: ó, gente, tira daqui, eu não quero ver. Não, eu vou tirar isso, eu vou destruir. Não pode existir. A Bíblia diz que ele reduziu os altares a pó. E não fez um monturo, irmãos. Ele disse que ele reduziu a pó e aspergiu o pó. Ele diz: eu não quero nada, eu não quero nenhuma lembrança, eu não quero nenhuma referência, eu não quero nenhuma maldição sobre mim. Ah, mas o seu pai foi isso, o seu avô foi isso, mas eu não sou. Eu tenho outras referências. Seu pai pode ser satanista, o seu pai pode ser assassino, mas você vai buscar outras referências. Você é a resposta profética para esse tempo. Esse era Josias, um menino de 16 anos, irmãos. 16 anos. Estava conversando com o Luciano. Ali, e na nossa conversa falei: Luciano, os outros podem ser, nós não. Foi ou não foi? Falei: nós vamos fazer com excelência. Tudo que formos fazer, vamos colocar toda a nossa força, todo o nosso empenho. Não importa, ah, mas ninguém vai ver, ninguém vai fazer. Não importa, é sobre nós e Deus, não é sobre você, meu irmão. Eu não posso fazer alguma coisa para te impressionar. Eu tenho que fazer porque eu tenho um comprometimento com o Senhor. Nós idolatramos a nossa cama, nós idolatramos a nossa vida, nós idolatramos tudo. Ah, mas por quê? Não, queridos, é triste. Quantas coisas nós deixamos de viver em Deus por causa de idolatria. Sandra, é interessante, Sandra não dorme em qualquer lugar. Ela só dorme agora na minha cama, no meu travesseiro. Respeito isso. Mas quando a gente deixou de fazer alguma coisa por causa disso? Nunca deixamos, irmãos. Todo mundo me conhece, eu não como qualquer coisa. Eu odeio mosca, eu tenho um toque, irmãos, eu tenho um problema sério. Se a mosca pousar no meu prato, eu não como a comida, irmãos. É triste, é um negócio que eu tento me libertar disso, eu não consigo. Fui para o Piauí, irmãos. Súliva lembra disso. Súliva e pastor Jorge estava, não? Súliva daqui, só foi tu, não foi Súliva? Foi. Súliva estava lá. Chegou numa mesa, a mesa estava preta, eu não sabia o que era, irmãos. E quando eu sentei, foi ou não foi? Aí quando eu sentei, começou aquele enxame de mosca, a toalha era vermelha. E eu achava que a toalha era uma vermelha pintada de preto assim. Eu fiquei num estado tão terrível, que conheci um pessoal do Rio de Janeiro, o pastor David. Quando o pastor David chegou aqui, foi falar para Sandra. Sandra falou para os meninos: eu achava que ele era maluco, eu achava que ele era doido. Porque eu comia, irmãos, assim, eu comia, escondia meu prato e tentava comer, e as moscas, só que me dava agonia, porque a mosca pousava no prato dos outros, irmãos, e eu saía assim, o pessoal ia comer, porque a mosca, eles iam comer com a colher, a mosca estava na colher, eu batia assim, e a colher voava, e todo mundo com medo de mim, eu não sabia. Ele é maluco. O pessoal já ficava assim, é bem ele. Se a pessoa fosse beber uma água e tivesse uma mosca pousada, irmãos, o pastor falou, não falou? Eu achava que ele era maluco. Eu dizia: Deus, tu prova. Mas a gente permaneceu ali por amor a Deus. Irmãos, tantas coisas que a gente coloca como empecilho para o nosso serviço a Deus. E a diferença de Josias para todos nós, para aquele menino de 16 anos, que ele disse: eu vou destruir. E a Bíblia diz que ele destruiu. A Bíblia diz que ele pegava a marreta e destruía, irmãos. Ele foi em todas as cidades, ele foi em todos os lugares, ele atravessou as fronteiras, ele foi no reino de Israel para Samaria e purificou Samaria. Mas sabe o que é mais incrível disso tudo, irmãos? Que ele buscava o Deus
de Davi, em nenhuma página da Bíblia ele tinha. Ele apenas decidiu profundamente no seu coração. Ele nem sabia o que fazer, nem sabia, mas ele começou, entenda bem, ele começou tirando tudo que atrapalhava ou poderia atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Eu quero esse Deus. Não conheço, nunca vi. Tem mais de 3 gerações que esse Deus não existe mais. Não tem mais culto. As portas do templo, sabe o que é que tinha no templo, irmãos? Cabeças de cavalos, porcos, prostituição. O templo era isso. Eram imagens dentro do templo. E a Bíblia diz que ele limpa Jerusalém, sai em toda a região. Quando ele termina, verso 7, olha só que lindo agora, você vai entender. No verso 7, ele diz: reduziu a pó, despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Israel não era Judá, irmãos, Israel é outro país. Lembra que era 2 países separados, Judá e Israel. Então voltou para Jerusalém. Verso 8. No 18º ano do seu reinado. Quantos anos ele tinha agora? Irmãos, vocês são bons de conta. Se ele tinha 8, com 18, dá quanto? Zé, cadê Zé? Me ajuda aí, Zé. 26 anos. Quem tem 26 anos aí? Eu tenho 26 anos. Nossa, menino, tudo novo, 26 anos. Com 26 anos, olha o que ele faz. A Bíblia diz: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra, ele purificou a terra e a casa. Ele não só fez fora da sua família, ele purificou a terra e a casa. Quando fala casa, é a sua dinastia. Enviou a Safã, filho de Azalias, e Maazeias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem, veja só, repararem a casa do Senhor. Já não era mais o Deus de Davi, agora era o Senhor, seu Deus. Era um Deus que ele conheceu. Já não era um Deus estranho, era um Deus que ele tinha relacionamento, ele tinha intimidade, queridos, mas ele não conhecia. Mas o mais bonito ele disse: voltei para casa. As suas atitudes fizeram com que ele tivesse essa experiência. Não, a Bíblia não relata qual foi a experiência, pastora Neia, mas agora ele já não dizia: vou reparar a casa do Deus de Davi. Ele disse: eu vou reparar a casa do Senhor, meu Deus, porque ele purificou a cidade e a casa. E só para encerrar, quero dizer para você, sabe o que acontece, irmãos? 26 anos de idade, era um menino que teve experiência profunda com Deus. Quais as chances desse menino dar certo, sendo que o seu avô era um assassino, seu pai, pior ainda? Quais as chances desse menino dar certo, sendo que a sua casa, a sua família, a sua cidade, o seu país estava corrompido, irmãos? Quais as chances, mancha, de um menino que nasce na periferia da pior favela do Brasil, mudar a história daquele lugar, sendo que seu pai foi morto pela gangue que ele fazia parte, sendo que seu avô foi preso, passou por presídio, passou por família manchada de sangue? Quais as chances desse menino fazer a diferença? Mas porque ele fez, queridos, porque ele decidiu fazer em seu coração. E com 26 anos ele toma uma atitude: eu vou arrumar a casa do meu Deus, vou fazer de novo, está tudo tão bagunçado. Ele queria, irmãos, ver de novo o culto, ver de novo as coisas, mas a casa estava desarrumada.
casa do Senhor estava em ruínas, e ele levantou as pessoas e diz: não, vamos arrumar. E sabe o que é tremendo? Que quando ele arruma, ele manda os homens arrumarem, ele não entra no templo, ele não faz esse trabalho. Ele fez o trabalho de destruir todos os falsos deuses, mas na hora da casa do Senhor, ele sabia até onde ele podia. Ele mandou os sacerdotes, ele mandou os homens: não, agora é com vocês, eu não posso entrar nessa área. Porque ele lembra também da história de Uzias, que foi um rei bom, mas também quis queimar incenso quando não era para fazer. Cada um em seu devido lugar, ele sabia de tudo. E quando ele entra lá, os meninos vão, os caras estavam arrumando, de repente tem uma pedra fora do lugar, e as pessoas movem a pedra. Quando vê, tem um livro aqui, tem um livro aqui. Depois vocês leem a história, está aqui, depois vocês leem, que eu não vou contar toda não. E acharam um livro. Quando acharam esse livro, alguém disse: eu sei o que é isso. Aí o outro olhou para ele: rapaz, será que é o que a gente está pensando? Ninguém abriu o livro. Levou para o rei. Disse: rei, achamos um livro. É um livro que tem o nome Bíblia Sagrada, sei lá, alguma coisa assim. E o rei disse: lê para mim. Irmãos, quando começaram a ler o livro, a Bíblia diz que o rei rasgou as roupas. Meu Deus, eu estou todo errado. O que eu estou fazendo da minha vida? E a Bíblia diz que ele se humilha e pede perdão. E ele diz: eu preciso que alguém me diga o que é. Sabe o que acontece, irmãos? Ele não foi nos eruditos. É interessante, pastor Anéa, pastor Ney. Ele foi na periferia da cidade e buscou uma mulher chamada Uda, que era profetisa. Leia o texto bíblico. Não foi um erudito, não foi como é que diz, um rabino. Ele não buscou as pessoas. Ele disse: alguém tem que me dizer o que isso significa. Eu sei o que está escrito, mas eu preciso que alguém me diga o que isso significa. E a Bíblia diz que ele vai na periferia. A mulher de um homem que era roupeiro, um velhinho que era roupeiro do templo, tinha uma mulher chamada Uda, que era profetisa. Chamaram aquela velhinha de coque. Vem aquela velhinha com coque, sabe aquelas velhinhas de coque que anda no monte orando, subindo no monte direto? Era uma velhinha desse tempo. E a velhinha já chegou, sabe, dando aquela rajada de línguas. E aí quando falaram: que é isso? Ele disse: Deus está irado. Judá pecou, se arrependam. E aquele menino chorava, irmãos, 26 anos. E chorava e diz: eu preciso fazer alguma coisa. Sabe qual foi a primeira atitude que ele tomou, irmãos? A Bíblia diz que ele pegou o livro e leu todo o livro para toda Judá. Ele leu. Ele não mandou ninguém ler. Ele botou e disse: vamos ler o livro. Sabe de onde era? De Gênesis até Deuteronômio. Os 5 livros da Bíblia. Ele pegou e começou a ler, e começou a ler, e começou a ler. Ele disse: vocês precisam saber. Queridos, aquele menino fez algo extraordinário. Todas as descobertas, todo o relacionamento, ele diz: não é só para mim, isso tem a ver com o povo também. E naquele dia eles fizeram uma grande aliança com o Senhor. Pediram perdão, se comprometeram com o Senhor. E aí no livro ele descobriu que tinha algo que deveria ser feito todo ano: a Páscoa. E o povo não fazia mais. A última Páscoa foi feita na época de Samuel, no período dos juízes. Nem Davi celebrou Páscoa, sabia disso, irmãos? Eles não precisam celebrar Páscoa. Sabe o que ele fez? Ele era o rei, ele amava a Deus. Ele amava a Deus com todo o coração, toda a alma e toda a força. Ele diz: olha, quem vai providenciar toda a festa sou eu. Eu vou bancar a festa, eu vou bancar a Páscoa. E a Bíblia diz que até hoje nunca houve algo tão grandioso como nos dias de Josias. Um menino. Sabe quantos anos Josias morreu, irmãos? Com 38 anos de idade. 38 anos de idade.
um jovem que marcou a história. Talvez você está aqui e você possa estar olhando e dizer: meu, quais as minhas chances? Olha a minha família, olha a minha condição financeira, olha quem eu sou. Eu não sou uma pessoa que é tão erudita, eu não conheço, eu não sei nem ler muito bem, eu nunca li a Bíblia, eu não conheço a Bíblia. Queridos, até os 26 anos, Josias também não conhecia, mas era um menino que já tinha experiência com Deus, porque ele decidiu: eu quero conhecer esse Deus. Talvez a gente está buscando o caminho errado, talvez a gente quer a erudição, talvez a gente quer o conhecimento das histórias, da articulação, de como falar, de como ser bem, sabe? Mas o que importa é relacionamento, o que importa é comunhão, o que importa é... A Bíblia diz, queridos, olha só, eu queria que voltasse, por favor, Reis 23, 2 Reis 23, 25, só para você ver, diz: antes dele não houve alguém que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Josias era um menino que não nasceu em berço cristão, não nasceu em berço evangélico, mas ele se converteu. Por isso que deixa muito claro, não é que ele andou, Davi nasceu naquele ambiente, mas ele precisou se converter. Ele precisou entender que o caminho que ele seguia, que a família dele seguia era um. Ele disse: eu preciso me converter. Mas ele tomou essa atitude. Por isso que eu não duvido, queridos, de conversão de criança, de adolescente, nem de jovem. Ele se converteu, a Bíblia diz que ele se converteu. Não houve um rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Era um menino que gastou a sua energia toda para Deus, que viveu a sua vida intensamente para Deus. Morreu com 38 anos, mas cumpriu o seu chamado. Ele purificou toda Judá, toda Samaria. Até hoje é lembrado. Existem muitas que chamam as canções de lamento, né? Tem muitos salmos que são lamentos para o rei Josias, pela morte. Jeremias fez lamentos sobre Josias, mas até hoje ele é um menino lembrado. Eu quero dizer para você, queridos, talvez a gente busca justificar a nossa inércia, a nossa apatia, talvez com as desculpas de dizer: olha o ambiente que eu vivi, olha o ambiente que eu nasci, olha o ambiente que eu estou inserido. Eu perdi meu pai cedo, isso e aquilo. Querido, Josias, nada disso foi empecilho para ele. Ele não escolheu o ambiente que ele nasceu, mas ele escolheu, sabe, ele não escolheu, é como se ele não escolhesse o passado, mas ele decidisse acerca do seu futuro. Eu não vou repetir essa maldição, eu não quero fazer isso, vou mudar minha história. Mas ele não mudou apenas a sua história, ele mudou a história de uma nação, de duas nações na realidade. Ele mudou a história de um povo. Algumas coisas que eu coloquei sobre a vida de Josias. Primeiro, ele buscou intensamente a Deus, ao Deus de Davi. Depois ele destruiu toda a idolatria, todo o empecilho que pudesse criar algum entrave para ele acessar esse Deus. Depois ele restaura o templo e encontra a palavra de Deus. Depois ele lê essa palavra para o povo, restaura a aliança e celebra a Páscoa. Esse é um menino que foi totalmente diferente. Eu olhei essa história e fiquei muito com vergonha. Eu digo: Deus, como assim? Foram atitudes, irmãos, que ele teve coragem de tomar. Às vezes eu não tenho a coragem de desligar isso aqui durante uma meia hora, só para eu ter um tempo com Deus. Eu não tenho essa coragem.
Isso aqui é idolatria. Estou falando no meu caso. Eu preciso entender que isso aqui impede meu relacionamento com Deus. É o meu caso. É o meu caso. E aí eu quero fazer coisas grandes. Não se começa fazendo coisas grandes sem antes destruir altares de idolatria. Deus chamou a Gideão, outro menino, outro jovem. A Bíblia diz que Gideão era o menor da sua casa, o mais fraco. O menor da casa, Ney, o mais fraco. A casa dele era a família mais pobre. Era a família mais pobre da tribo mais pobre, irmãos. Está lá no texto. Sou o menor da minha casa. A minha casa é a família mais pobre da tribo, que era a tribo mais pobre de Israel. Ele disse, eu? E Deus disse, você é valoroso, cara. É você que vai fazer. Ele disse, eu? Eu não. Não tem como. Olha quem eu sou. Ele disse, não, é você mesmo. Sabe quando o anjo apareceu para ele? Sabe, irmãos? O Sara, pega o de Sandra aí, por favor. Quando o anjo aparece para ele e fala assim, a saudação do anjo, Ney. Fala, homem valoroso, homem valente. Ele olha para os quatro cantos, só estava ele sozinho, no lagar, malhando o trigo. Ele olha para os quatro cantos, está falando comigo? Sim, é você mesmo. Valoroso, valente. Ele, eu? Não, você está falando, não, você. Sabe aquela profecia que alguém diz assim, olha, o Senhor vai te... Sabe, Ney? Sabe, pastor Ney, que alguém, você coloca assim, pastor Anéa, pega a pessoa, Deus está falando isso e isso, aí tu olha para os quatro, eu? Não pode ser. Não, Deus, é você que... Eu já vi muitas vezes, né? Está lá esse jovem aí que está de camisa branca, aí o jovem de camisa branca olha, tem outro, você tem que ter outro, não pode ser eu. Deus não pode falar comigo, é você mesmo. Ei, é você que Deus está fazendo, é você que Deus está falando, é você que Deus quer. Ele chama aquele menino que era o pobre, que era fraco, que era da família mais fraca, diz, você vai libertar Israel. Sabe qual foi a primeira atitude que Deus pede para ele fazer? Qual a primeira atitude que ele faz na realidade? Quem lembra? Destrói o altar da família dele. Ele pega lá e destrói o altar. Queima tudo, destrói. No dia seguinte, os homens, sempre tem um X9, né? Sempre tem um X9. Falaram, rapaz, derrubaram o altar aí, quem foi que fez isso? Aí os caras falaram, foi Gideão, homem. E aí foram pegar Gideão na casa dele. Aí o pai botou Gideão atrás e disse, olha, se você é homem, quem for homem aí passa dessa linha. Passe dessa linha aí, porque quem passar dessa linha aqui eu vou derrubar. Acho que deve estar com um revólver na mão, devia ser, né? Não é possível. Com essa coragem toda. Só que ele diz, olha, se Baal fosse Deus, ele mesmo se defenderia. Você está entendendo? Por isso que o nome de Gideão ficou Jerubaal, aquele que é contrário a Baal. Primeiro, destrói os altares, edifica o altar a Deus, sacrifica a Deus, e aí vai fazer grandes coisas. Não existe regra diferente. Primeiro você conserta o altar, primeiro você tira os entraves, primeiro você se relaciona, e aí você começa a fazer grandes coisas. Espero em Deus que nessa noite possa ter Josias no nosso meio. Talvez Jean seja o Josias desse tempo. Quem sabe Jean, quem sabe, hein? Quem sabe Marvin não pode ser o Josias desse tempo que a gente vai ver, meu Deus, o que esse menino está fazendo? Quem sabe o Anderson, Julie, jovens irmãos. Vou contar uma história. Tinha uma menina que andava de cavalo, que gostava muito de cavalgada, né? Encontrava com ela, era aquelas, ela usava as botas aqui, né? Usava as botas, chapéu de cowboy, tinha uma égua, era o xodó dela, para cima e para baixo com essa égua. Era o amor da vida dela, amava cavalos. Qual o problema nisso, irmãos? Tem algum problema? Não. Mas um dia essa menina decide se encontrar com Deus, disse, eu quero esse Deus. Sabe qual foi a primeira coisa que ela fez, irmãos? Sacrificou o ídolo dela. O ídolo dela era o cavalo, eram as cavalgadas. Ela disse, venda o meu cavalo. A família disse, mas por quê? O que é que ele não venda o meu cavalo? Hoje essa menina
está no Paraná, final do ano vai para a Tailândia. Jovem, Deus havia falado aqui, mas antes de fazer coisas grandes, ela destruiu os altares que podia separar ela de Deus. Vocês conhecem essa menina? Isso é só o começo de grandes coisas que Deus vai fazer. Que Deus levante Josias nessa noite, em nome de Jesus. Inclina tua cabeça, quero convidar a pastora Sandra. Pastora Sandra. Josias era um menino que tomou atitudes. Quais são os altares que a gente precisa derrubar, queridos? Eu sei quais são os meus altares. E eu vou lutar, porque eu preciso amar a Deus com toda a alma, todo o coração e toda a força. Antes dele não teve, depois dele nunca teve outro. Que Deus ache, nessa noite alguém que possa dizer: não, eu quero ser igual ele.